Fala galera, aqui quem tá falando é o Felipe Haguerrara e a gente tá indo para mais um vídeo da semana aqui no Buzzer Beater. Se você ainda não acompanha o Buzzer Beater nas redes sociais, o link vai estar aí na descrição, mas também vai estar passando aqui rapidinho, facebook.com/buzzerbeaterbr ou med.com/buzzerbeaterbr. A seleção brasileira está passando por um processo de reconstrução, então o tema desse vídeo é até bastante pertinente vendo essa realidade. Há 9 meses atrás, a gente fez um vídeo falando de 5 promessas brasileiras para a gente ficar de olho. Todo esse tempo depois a gente retoma esse tema e tenta trazer para vocês, mostrar mais outras 5 promessas que a gente precisa ficar de olho. Então chega de enrolação, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Antes de começar efetivamente esse vídeo, essa lista de 5 jogadores, é bom atentar para alguns fatos antes de dar alguma discussão desnecessária ou até para fomentar a discussão posterior. Esses 5 jogadores não estão organizados em nível de habilidade ou em o que eles podem virar. É apenas uma lista de 5 jogadores que podem ajudar o Brasil no futuro. Outra coisa, eu procurei evitar pegar jogadores do mesmo time. É para manter um pouco mais de paridade, deixar um pouco mais aberta essa discussão. No outro vídeo a gente já falou de alguns desses jogadores, então eu não vou repeti-los. Se você quiser acompanhar esse material, vai estar aí na descrição. Clica lá e finalmente, como são só 5 jogadores, alguns ficaram de fora. Alguns muito bons, alguns que vocês provavelmente vão sentir falta. Então eu convido vocês a comentar aí nos comentários e falar desses jogadores. O primeiro que eu escolhi falar nessa lista é um jogador que ainda está começando a ter oportunidades maiores na sua equipe. Já com 4 temporadas de NBB no currículo e 5 temporadas de LDB com apenas 21 anos, eu estou falando do pivô Big, do Minas. O nome dele é Adriano, mas o apelido Big não vem à toa. Ele é um pivô de 2,8 metros de altura e 125 quilos. O cara é um monstro, um gigante e pode ser um gigante representando o Brasil algum dia. Por que eu falo isso? A gente não tem uma cultura ou tende a fornecer muitos caras com ferramentas físicas para serem defensores de garrafão, aquele cara âncora mesmo. E o Big tem justamente esse potencial. Com toda essa altura, com a força física que ele tem, um físico que na verdade ele sempre demonstrou ser um pouco mais forte do que os caras da própria categoria dele, podem ajudar muito o Brasil daqui para frente. A gente já tem uma classe de armadores mais jovens hoje no NBB um pouco mais consolidada, mas os pivôs, quando a gente vai ver na maioria dos times que conseguem disputar um pouco mais acima, não tem muitos pivôs jovens tomando conta do garrafão dessas equipes. Nessas 4 temporadas de NBB que ele participou, ainda muito jovem desde o começo, nessas temporadas ele não chegou a ter média maior do que 10 minutos por jogo. A tendência para ele foi ganhar cada vez mais minutos de jogo com o decorrer das temporadas. Então, espere para essa temporada de 2017 e de 2018 ver muito mais o Big em quadra do que a gente conseguiu ver anteriormente. Mas se a gente pegar o desempenho dele na LDB, a gente já nota esse potencial para se tornar um grande reboteiro e um grande defensor no Brasil. Na temporada 2016 da LDB, ele fez 8 pontos por jogo e pegou 8,8 rebotes. Então guarde esse nome e torçamos para ver muito dele no Minas na próxima temporada. O quarto cara que eu coloquei nessa lista é alguém que tem um potencial semelhante ao do Big do Minas. Com 2,5 metros de altura, 110 quilos e apenas 19 anos, eu estou falando de Michael Uchendo do Bauru Basquete. Eu reconheço que o nome mais tentador para se pegar do Bauru Basquete hoje seria o Gabriel Jaú. Eu resolvi pegar um moleque que muitas vezes não recebe o reconhecimento que ele deveria como um talento para o futuro, como alguém que pode chegar ao nível de seleção brasileira. O Maicão, que é o apelido dele, como a maioria das pessoas chama, ele ainda não teve tanta oportunidade para se provar no basquete nacional. Apesar de seleções de base, apesar da categoria de base do Bauru Basquete, ele só tem apenas uma temporada de NBB no currículo, que ele acabou não recebendo tantas oportunidades, até porque quem dominava aquela posição no garrafão era o Chilton. Porém, a evolução e a confiança que ele vem tendo para jogar entre os profissionais com apenas uma temporada de respaldo é impressionante. O Uchendo está mostrando que pode ser um grande reboteiro do futuro e um grande jogador defensivo. Para se ter ideia, hoje, quem lidera o Campeonato Paulista em rebotes, em tocos, é ele. Isso fazendo ainda média de ponto de 12,5 por partida. Outro respiro, outra face dessa evolução que ele mostrou
é que nem em solo internacional ele se intimida com jogadores de até um pouco mais de renome que ele. Mas pro meio desse ano, ele foi junto com alguns outros jogadores brasileiros, tipo o Iago, tipo o próprio Gabriel Jaú, pro evento da Adidas lá em Portland, o Adidas Nations. E lá ele jogou muito bem, chamou muita atenção dos scouts. Além de fazer um belo duplo-duplo de média, ele fez 18 pontos por jogo e pegou 10 rebotes por partida, ele distribuiu um toco por jogo. E se na temporada passada, sua primeira temporada no NBB com o Bauru Basquete, ele jogou apenas 5,2 minutos por jogo, a gente pode esperar um certo crescimento nesse tempo de jogo. Nessa proposta defensiva que o Demetrios Ferraciu colocou no Bauru Basquete, Maicon pode roubar alguns minutos e pode se destacar muito, inclusive um belo concorrente para o prêmio de revelação do NBB. O terceiro nome dessa lista é alguém que muitas pessoas provavelmente ainda não ouviram falar. Muito porque ele não teve tantas oportunidades para se mostrar no basquete nacional. Eu tô falando de um moleque de apenas 16 anos com cerca de 1,98 m de altura. O nome desse garoto é Leonardo Colimério, que acabou de sair do São José dos Campos. O irmão dele, Lucas Colimério, joga no Paulistano. Mas por que eu tô falando do irmão mais novo dele, Leonardo? Primeiro, potencial físico. Com essa altura, muitas vezes algum treinador poderia querer acabar tentando colocar ele simplesmente como um pivô ou como ala pivô e às vezes desperdiçar o potencial que ele poderia fazer com o físico que ele tem. Ele tem braços muito longos, uma envergadura de quase 2 metros e ele tem uma capacidade atlética bastante ímpar para o padrão que a gente vê dentro do basquete brasileiro. O que muitas vezes pode se falar sobre esses braços longos, dedos longos que um garoto tem muito cedo? É que ele pode crescer ainda mais, ou seja, ter a opção de ter um jogador com essas características jogando como um ala é muito ímpar para o padrão do basquete brasileiro. O Heitor aqui do Buzzer Beater, ele fez uma entrevista muito bacana com o Léo Colimério, tá publicada lá no blog, eu vou deixar o link também aí na descrição. Além de ser um moleque muito talentoso, ele é muito gente boa. E é importante ainda externar dois fatos sobre ele. Ele quer alcançar voos mais altos mesmo. Ele é ambicioso, isso é importante mesmo para um jogador brasileiro. E o outro sentido é que ele foi buscar um outro nível de competitividade que pode ajudar muito no desenvolvimento e na evolução dele. Ainda nesse ano, ele recebeu uma proposta, uma bolsa escolar para ir atuar lá no high school, lá nos Estados Unidos. Ele mesmo falou que muitas vezes, disputando a categoria dele com apenas 16 anos e essas ferramentas físicas, ele não encontrava rivalidade, não encontrava competitividade entre os adversários dele. Guarda o nome, porque tem muita gente de olho nele e a gente deve torcer para que ele consiga ter sucesso lá nesse começo de empreitada do basquete norte-americano, porque isso pode refletir de uma maneira muito positiva dessa renovação da seleção brasileira. O penúltimo nome dessa lista, eu tô falando de um jovem de 19 anos, brasileiro, que tem contrato com o Real Madrid, lá da Espanha, isso mesmo. Tá, eu nunca vi o nome dele no Real Madrid, nunca vi ele numa Euroliga. Por que ele é tão interessante assim? Ainda falando de aspectos físicos bastante incomuns para um jogador brasileiro, esse moleque, Felipe dos Anjos, é um cara que está completamente fora dos padrões. Como eu disse, ele tem apenas 19 anos. Ele já tem 2,18 metros de altura. Agora você entendeu por que ele tem um contrato com o Real Madrid. Até agora, a carreira do Felipe dos Anjos no Real Madrid é principalmente nos torneios jovens sub-18 que ele participou, que são torneios organizados pela Adidas, principalmente. Nesse torneio, que tem uma etapa regional, ele, junto com o Real Madrid, foi campeão 3 vezes seguidas. Na etapa de 2016 desse mesmo torneio, ele foi eleito o MVP. Nesse desempenho positivo do Real Madrid, ele fez 9,8 pontos, pegou 6,6 rebotes e distribuiu 1,6 tocos, além de acertar mais de 76% dos arremessos de 2 pontos que ele fez. Outro aspecto bastante interessante é que ele gradualmente está ficando mais confortável com arremessos mais longe da pintura, mais longe do garrafão. E quem sabe em alguma etapa da carreira ele consiga arremessar com confiança da linha de 3 pontos. Na temporada passada do basquete espanhol, ele jogou na segunda divisão do país. Ele fez 8,4 pontos por jogo e pegou cerca de 6 rebotes por jogo para o Oviedo. Nessa temporada de 2017 e 2018, ele vai ter a estreia dele na ACB, mas ainda não pelo Real Madrid. Ele foi novamente emprestado para um clube com menos expressão, o São Pablo Imobiliária Burgos, pega o espanhol. Ele vai ter finalmente a chance de provar efetivamente o top do basquete profissional da Europa.
E o último nome dessa nossa lista, que você deve guardar nessa sua grande memória aí, é um jovem de apenas 18 anos que joga no Paulistano. Exatamente, eu tô falando de Iago Matheus. Antes de falar um pouquinho sobre o jogo dele, sobre a evolução, na semana passada a gente publicou uma entrevista com ele. A gente foi lá no Paulistano e o menino é muito gente boa. Confere lá a entrevista que ele falou um monte de coisa bacana. O link vai estar aí na descrição, então não se preocupe. Bem, como eu disse, o Iago ainda é um garoto. Na temporada passada, em que ele disputou a final do NBB, grande parte da temporada regular, ele ainda tinha 17 anos, ou seja, e por sinal, aquela foi a sua primeira temporada de NBB. Ele já tinha disputado temporadas da LDB com o Palmeiras e também com o próprio Paulistano depois que ele foi pra lá. A questão é, o Iago ele é o único armador dessa lista que eu fiz, e ele tem uma característica bastante interessante. Ele tem apenas 1,75 m, só que isso não é algo para subestimar o moleque. Ele já é um dos jogadores mais agressivos do NBB. Ele não se intimida com defensores e nem com jogadores com maior história e maior expressividade no basquete nacional para atacar, resolver jogada e matar a bola de 3 na cara deles. Nos playoffs do ano passado no NBB, ele surpreendeu, foi bem demais e começou a ganhar mais espaço no Paulistano. Ele ainda deu mais alguns passos acima nessa intertemporada aí do NBB. A primeira delas foi o mesmo evento do Michael Shando, o Adidas Nations, em que o Iago talvez tenha sido o melhor jogador de todo o torneio mesmo. Eu não tô falando só dos brasileiros. Ele fez 21,3 pontos, distribuiu 5,8 assistências e roubou 2,2 bolas por jogo, provando bastante dessa agressividade e dessa não intimidação com jogadores, talvez com maior expressão que ele para o basquete internacional. Outra prova dessa evolução dele foi ele ter voltado para o Paulistano depois desse camp para jogar o Campeonato Paulista e tá jogando muito bem. Na verdade, ele está tendo as primeiras experiências dele como titular no Paulistano. Jorginho, que era o titular antes, foi receber a chance dele na NBA, assinou um contrato com o Houston Rockets. E o Iago não está se sentindo intimidado não. Na primeira partida dele, voltando do campo da Adidas, ele fez 10 pontos e distribuiu 6 assistências contra o Pinheiros. Na segunda partida contra o América, ele fez 23 pontos, distribuiu 6 assistências e pegou 4 rebotes. Talvez o ápice da representação dessa evolução no Campeonato Paulista tenha sido o jogo seguinte a esse, o jogo contra a Liga Sorocabana, em que ele fez 32 pontos, distribuiu 5 assistências e pegou 6 rebotes. Pode ter certeza que Iago Matheus é um moleque para se ficar de olho. É isso aí, galera, esse foi o vídeo da semana. Como eu falei, eu busquei pegar jogadores de times diferentes para não causar nenhuma discussão desnecessária sobre clubismo, coisa do tipo. Outra coisa, vocês com certeza podem discordar, vocês com certeza podem pensar em outros jogadores jovens que poderiam estar nessa lista, jogadores que merecem destaque. Vão lá nos comentários, dá um like no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. É isso aí, até mais, paz!